noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente estava fazendo a exposição no domingo e na quinta-feira de 1 aos Coríntios, e nós dissemos que iríamos parar o capítulo 10 e o versículo 1 do capítulo 11 seria aí o último que nós iríamos expor na quinta-feira. Se houver a necessidade de no futuro próximo a gente perceber que não vai dar de terminar até o fim do ano, a gente pode até retornar, mas eu acredito que vai dar. É só porque no período da pandemia, logo no início, nós passamos, eu acho que um mês fazendo algumas exposições de salmos, de outros textos, aí deu essa atrasada. Então, a partir de hoje, nós iremos pregar sobre outros textos. Hoje, em si, nós iremos falar sobre Manassés. Eu acredito que os irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa, já devem ter ouvido falar sobre esse camarada. E a história dele está registrada em 2 Crônicas, capítulo 33. Eu peço que aqueles que forem encontrando, por favor, se coloquem em pé para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 20. 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 até o versículo 20. O texto diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele reconstruiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, ou vale dos filhos de Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, a ponto de fazerem pior do que todas as nações que o Senhor havia destruído de diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra ele, ou contra eles, os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros
e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós. Nós acabamos de cumprir o primeiro passo de uma exposição bíblica, que é ler o texto. Agora, Pai, nós precisamos cumprir as outras duas partes, que é explicar e aplicar. Por isso eu te peço que me auxilie nesse processo, para que a Tua igreja seja edificada para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço, amém. Eu queria iniciar com alguns comentários sobre esse camarada. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas Manassés é o tipo de homem que nós desejaríamos e até mesmo oraríamos pela sua morte, pelo que o texto bíblico acaba de relatar. A história de Manassés também é descrita pelo livro dos Reis. Se eu não estou enganado, no capítulo 21 de 2 Reis. A Bíblia coloca lá a sua história de uma forma bem negativa, que o autor, que nós acreditamos ser Jeremias, não descreve essa parte final da vida de Manassés, que é a parte do seu arrependimento. Até mesmo porque o período é distinto. O período em que os livros dos reis foram escritos são pré-exílio. E o livro de Crônicas, principalmente a questão dos 2 livros, são escritos depois do exílio babilônico. Então a mente do autor está em expressar por que o exílio aconteceu, quem foi o principal causador, onde é que foi que Deus decidiu que o exílio acontecesse. E depois o autor descreve, ou o autor nesse contexto vai descrevendo o pecado, principalmente dos reis. Eu me refiro a Jeremias nos 2 livros de 1º e 2º Reis. No caso de Crônicas, o povo está retornando. E Deus havia prometido que esse povo iria, mas retornaria apesar do pecado do povo judeu. E é provável que na mentalidade de Esdras, ao escrever esse texto, esteja de alguma forma, como eu costumo dizer, esfregando na cara do povo o que aconteceu para que nós pudéssemos estar naquele país, mas mesmo assim a graça de Deus é imensurável, apesar de nós sermos pecadores. Então, Manassés, como eu havia dito, é o tipo de homem que nós desejaríamos e oraríamos pela sua morte. Esdras escreveu esta passagem justamente para explicar esse fato aos israelitas, o período pós-exílico que nós acabamos de colocar aqui. Principalmente o fato de demonstrar o porquê que o exílio aconteceu. A ideia é, houve um homem que encabeçou uma rebelião contra Deus. E nessa rebelião, Deus ficou tão irado contra o seu povo que decidiu que iria fazer algo poderoso. Eu diria, comentando ainda sobre Manassés, que Manassés foi o causador do exílio da Babilônia, foi o responsável pelo quase extermínio do povo judeu,
Eu não sei se vocês já leram os textos que falam sobre a questão do exílio. Principalmente, a gente começa a ver a contagem. Você vai ler, por exemplo, Números, você vai ver a contagem do povo de Israel, quando o povo sai do Egito. E a gente tem contagens bem altas, a gente chega a supor que provavelmente, ali contabilizando mulheres e crianças e idosos com os homens que estavam aptos para a guerra, de 20 anos até 50 anos de idade, nós teríamos mais ou menos entre 2 a 3 milhões de pessoas, pelos 600 e tantos mil homens que são contabilizados no período em que o povo está no deserto. De lá para frente, houve um crescimento muito grande, em que, com frequência, nós temos a Bíblia relatando o poderio militar de alguns reis, principalmente no período de Davi, mas também no período de outros reis. E aí, a gente não temos a contagem do povo como todo, mas dá para se perceber, tem mais de 1 milhão de soldados, e essa população tem mulheres e crianças e idosos, de pessoas naquele país. Por exemplo, no caso do Brasil, nós não temos mais de 1 milhão de soldados, mas nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Não é isso, nós acreditamos que eles não tinham essa população naquela época, mas provavelmente tinha uma população muito grande para aquilo que eu vou contar para vocês aqui, que eu não sei se já perceberam, mas a Bíblia vai descrever que esses exércitos desses reis que estavam no auge tinham milhares de soldados, mas quando a Bíblia relata o exílio, a Bíblia vai relatar umas poucas pessoas que foram para a Babilônia. Uns poucos que ficaram e uns poucos que foram, de cerca de 4 mil e poucas pessoas. Se você for ver o que Esdras coloca, no período do retorno, não voltam 50 mil pessoas. E eu fico lendo a Bíblia todos os anos, na verdade 2 vezes por ano, e me pergunto para onde é que foram essas pessoas. Em um país que se tem milhões ou mais, e com isso milhões de pessoas, e de repente esse país é massacrado, as pessoas são obrigadas a deixarem as suas casas, e só 4 mil e poucas pessoas sobrevivem. E aí a gente olha para esse indivíduo aqui, eu diria que de uma forma indireta ou direta, ele foi o primeiro Hitler e judeu, pois no período de seu reinado foi que Deus tomou a decisão de permitir que o exílio do seu povo acontecesse. Eu também diria para os irmãos que se Deus responsabilizasse, ou contabilizasse, melhor dizendo, o pecado, pela quantidade de pecado que o homem comete, sem dúvida, eu acredito que Manassés estaria entre os 10 homens mais pecadores que já pisaram na face da terra, pelo que o texto bíblico fala sobre ele. Entretanto, este capítulo não nos mostra apenas um rei perverso e um Deus irado. Na breve leitura dos primeiros 20 versículos que a gente tem deste texto que relatam a história, a vida e a morte desse indivíduo aqui, o texto vai nos mostrar que por trás da ira de Deus há sempre uma graça, ou há sempre graça imensurável. É isso que o texto nos mostra, de uma forma grandiosa. E, mais uma vez, eu penso que Esdras estava querendo dizer alguma coisa para aquele povo. Até mesmo aquele que foi o causador principal do exílio se arrependeu. E no momento em que ele se arrependeu dos seus pecados, Deus estava lá, como um pai amoroso, de braços abertos, oferecendo uma nova oportunidade para esse indivíduo. A graça de Deus é imensurável e por isso alcança até aquele que decidiu viver conforme os seus próprios padrões pecaminosos. A gente percebe isso a partir do verso 1 até o versículo 9. Mais uma vez, a graça de Deus é imensurável, tá? E por isso alcança
até mesmo aqueles indivíduos que decidiram viver conforme os seus padrões, aquilo que eles escolheram que deveriam fazer. Esse texto vai nos mostrar. E aqui eu quero apenas relatar algumas coisas brevemente históricas sobre esse indivíduo. Eu não sei se vocês já perceberam, a gente vai comparar Davi com Manassés. Davi teve um reinado curto diante desse camarada aqui. Esse cara foi o camarada que mais teve um tempo no poder. Ele reinou durante 55 anos. Teve vários reis bons que não do reinado. O pior de todos que a Bíblia relata foi o que reinou por mais tempo. São coisas que nós não conseguimos entender. Ele começa com 12 anos e provavelmente ele reina aí de 696 a 641 a.C. O texto bíblico vai colocar, tinha 12 anos Manassés, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então essa é uma informação importante. O segundo pior rei de Judá foi o avô dele, que foi Acás. Aí você pode pensar o seguinte, esse cara não prestava, porque afinal de contas o seu avô não valia nada. O que a Bíblia descreve sobre Acás? Acás era tão ruim, foi no período dele, que houve a profecia, falando que a virgem conceberia e daria luz a um filho. Tão perverso que o profeta Isaías chegou e disse, olha, o Senhor manda que o Senhor quer te dar um sinal, me pede aí. Ele disse, eu não vou tentar Deus com uma falsa religiosidade. E aí o texto bíblico vai dizer que, apesar dele não querer, Deus daria um sinal. A virgem conceberia, daria luz a um filho. Então é nesse período. Esse cara, chamado Acás, no período em que ele era rei de Judá, ele era tão perverso que mandou lacrar o templo. Ele pegou terra da Síria, para que ele pudesse fazer um altar para, digamos assim, praticar a idolatria, a adoração aos deuses da Síria. Porque ele achava, naquela época, aqueles reis, aqueles deuses, mais poder, provavelmente, do que o Deus de Israel. Então ele manda fazer um altar semelhante ao que existia na Síria, que o rei da Síria adorava. E aí ele estabeleceu culto a esses deuses em Judá, principalmente em Jerusalém. E ao fazer isso, o que ele faz? Ele manda lacrar o templo. Os sacerdotes estavam proibidos de praticar qualquer tipo de adoração a Deus naquela época. Então esse era o avô de Manassés. Só que a história não para por aí. A gente poderia dizer, não, ele foi ruim porque o seu avô era ruim. O seu avô mandou lacrar o templo. Mas antes de concluir isso, nós precisamos lembrar que ele era o filho do melhor rei. Eu estou dizendo para vocês isso. Ele era filho do melhor rei depois de Davi. Ele era neto de um cara ruim, que não foi pior por causa dele, porque ele foi pior do que o seu avô, mas ele era filho do rei Ezequias. O rei contrito e cheio de fé, que obedeceu a Deus, que operou no meio do povo de Deus grandes mudanças religiosas. Eu particularmente tenho um certo apego mais ao período de Ezequias do que ao período de Josias, porque o período de Josias é um período de reformas, só que há algumas imposições. Josias vai lá e ordena e são quebrados os altares. Mas no período de Ezequias, as mudanças que acontecem porque aquilo que ocorre no coração do rei consegue de alguma forma se estender no coração do povo. O povo volta da presença de Ezequias e o povo mesmo toma a decisão de quebrar todos os altares idólatras, através daquilo que Deus havia feito na vida do rei Ezequias, que era pai desse cara. Como é que pode
Um indivíduo tão ruim, tendo um pai tão bom, que andou pelos caminhos de Davi. Não poderíamos dizer, é uma vítima da sociedade, porque o seu pai era bom. Seu avô Acaz construiu altares idólatras, vocês vão ver isso. Seu pai Ezequias mandou destruí-los, porém Manassés manda restaurá-los. É isso que acontece na história desse cara. Seu avô fez altares e mandou lacrar o templo, conforme eu disse para vocês. Seu pai Ezequias reabriu o templo para que o culto acontecesse, fez uma ampla reforma nesse templo, e Manassés aproveitou a reforma que o seu pai fez do templo e fez altares no próprio templo. Acaz era ruim, mandou lacrar o templo. Manassés aproveita a reforma do seu pai e começa a adorar os seus deuses no próprio templo. Versículo 4 e versículo 5, acompanhe na sua Bíblia aí. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele simplesmente profanou o templo. Manassés, ao que tudo indica, acreditava que todas as religiões eram válidas. Ao que parece é isso, todos os caminhos levavam a Deus, pois a Bíblia diz que ele se torna um adorador de uma espécie de Baal e adepto da astrologia. Ele adorava os planetas. Já naquela época, de acordo com o versículo 3 e o versículo 5, Manassés era um homem sem limites. Os seus pecados o fizeram sacrificar a sua própria família. A Bíblia vai dizer aí que ele sacrificou os seus filhos, de tão ruim que o indivíduo era. O Talmud judaico diz que Isaías profetizou contra ele, ele perseguiu Isaías, Isaías entrou em um tronco de cedro, mas ficou uma parte das suas vestes de fora. E Manassés chega lá com alguns homens e manda serrar o tronco. E com isso serra o profeta Isaías ao meio. Isaías também, teólogos vão dizer que era de linhagem real, portanto, fazia parte da família desse camarada aqui, de tão ruim que ele era. Ele matou profetas e, além disso, matou os seus próprios filhos. A Bíblia diz que ele era feiticeiro, ele imitava os profetas do Senhor com falsas previsões do futuro. É para isso que o feiticeiro serve. Praticava magia, consultava médios e também consultava os mortos. Conforme algumas Bíblias vão dizer que ele era espírita. Olhem só, cometeu sacrilégios terríveis, o texto bíblico diz, agindo praticamente igual ao infame anticristo, que a gente vai ver que aparece na primeira pessoa de um indivíduo chamado Antíoco, Epifânio IV. Manassés não estava tão longe desse cara. E sob a sua liderança, a Bíblia vai nos dizer que Judá se tornou a nação mais pecadora de toda a terra. Olhe para o versículo 9. O texto diz: Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar muitas coisas, várias ordens que a Bíblia diz para o povo de Israel, principalmente a partir de Êxodo e Levítico também, e nós temos principalmente em Deuteronômio, tudo aquilo que a Bíblia diz, não façam, é porque o povo fazia. A Bíblia diz, um homem não pode se deitar com a sua filha, aquelas nações faziam. A Bíblia diz lá, um homem não pode, ou uma mulher não pode se deitar com um animal. E aqueles povos faziam também. Tudo que a Bíblia diz que para Israel não fazer, é porque aquelas nações faziam. Todas essas abominações. Deus chega a dizer, olha, eu não trouxe vocês para cá porque vocês são bons, mas é porque essas pessoas são ruins e são ruins demais. A terra está vomitando esse povo. Mas aí a Bíblia chega a dizer que no período de Manassés,
Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O que aquele povo fazia? A Bíblia descreve o que esse homem fazia. Se tornou comum sacrificar crianças e adorar animais. Como eu sempre tenho dito, esse era um costume. Naquela época se adorava os animais e sacrificavam-se crianças. E Manassés estava liderando tudo isso. Mas a graça de Deus, conforme esse texto vai nos dizer, é imensurável e por isso alcança até aquele que decidiu viver conforme os seus próprios padrões pecaminosos. Se nós não tivéssemos o relato de Esdras, diferente de Jeremias, provavelmente nós diríamos, esse camarada aqui está no colo do capeta. Mas não. A Bíblia vai nos descrever uma outra história, a história de um Deus que é gracioso. E no futuro você vai ter esse cara como irmão. Os seus filhos vão estar com ele na glória, aqueles que ele sacrificou. Ele vai ser vizinho do profeta Isaías, aquele que ele ordenou que fosse cerrado ao meio. Não por causa dele, mas por causa da graça de Deus. Que é o motivo de nós ainda estarmos aqui. Deus ainda está dando mais uma oportunidade para esse mundo pecador. A Bíblia diz: o Senhor não retarda a sua promessa, pelo contrário, Ele é longânimo porque não quer que alguns se percam. E nós temos percebido, Deus já ilustrou isso ao longo da história, que Ele é gracioso, e aqui nós temos um exemplo disso. Versículo 10, a graça de Deus é imensurável e por isso alcança até aquele que decidiu não aceitar a repreensão divina. Olhe para o versículo 10, diz assim: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém, o que nós temos aqui? Nós temos um relato de que Deus enviou profetas para profetizarem ou para repreenderem o rei e a nação. Todavia eles não quiseram ouvir, não quiseram saber aquilo que Deus estava lhes falando. E aí você vai ver, por exemplo, em 2 Reis capítulo 21, que eu vou ler aqui para vocês, do versículo 10 ao versículo 15, nós temos um relato disso, de como Deus faz. O texto vai dizer, deixa eu só procurar rapidamente aqui, para mostrar para os irmãos. 2 Reis, se você puder procurar aí, der tempo, se não encontrou, eu já encontrei aqui, o texto vai nos dizer: então o Senhor falou por intermédio dos profetas a seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo o que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, e entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então aqui nós temos um relato de uma forma mais detalhada daquilo que os profetas disseram.
Apesar do texto dizer para nós que os profetas disseram isso, ou profetizaram isso, ele não se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, não teria ido para a Babilônia. Mas o texto está aqui dizendo, olha, o negócio vai ser feio, vai causar medo. Inclusive é feita uma comparação com o reino caído, o reino de Samaria, o reino do norte. Mas ele não quer saber. Aqui, no nosso texto, Esdras apenas diz que ele foi advertido. Deus primeiro fez uma ameaça de advertência, mas para Manassés viver conforme os seus próprios padrões era melhor. Afinal de contas, ele mandava em sua própria religião, ou em suas próprias religiosidades, em seus próprios deuses, que é o que eu acho interessante na idolatria. Nós escolhemos um Deus, ou o idólatra escolhe um Deus, porque no fundo, ele que manda naquele indivíduo. Eu sempre penso, é ele que troca de lugar, é ele que acende a vela, é ele que faz tudo. No fim de todas as coisas, é ele que manda. E aí eu sempre brinco quando eu falo sobre isso. Tem um santo lá que se não agir, se castiga, se coloca de cabeça para baixo. A idolatria é isso. Mas quando nós adoramos o Deus verdadeiro, a primeira coisa que nós precisamos perceber é, eu sou finito e ele infinito. Eu não sou nada e tudo. Eu não tenho tantos poderes, ou nenhum poder, e ele é soberano. Ele é o dono do universo. Por isso Manassés decide viver conforme a sua própria concepção. As suas religiões satisfaziam os seus desejos pecaminosos, pois tudo o que a carne dele desejava era permitido na forma de religiosidade que ele inventou. Por que ouvia então Deus e os seus profetas, se a sua religião satisfazia o seu ego, satisfazia a sua carne? Existem muitas pessoas que atualmente vivem dessa forma. Elas inventaram um Deus. Eu sempre digo, às vezes elas até dizem, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus Pai, eu acredito no Espírito Santo. Mas se você for colocar a Bíblia de lado, para fazer comparações com aquilo que essas pessoas acreditam sobre Deus, não é sobre o Deus da Bíblia que elas falam. Não é no Deus da Bíblia que elas creem. Muita gente tem cantado muita coisa que não é sobre o Deus da Bíblia. E eu também digo que existem muitos idólatras por aí que não têm uma imagem. Esses idólatras estão criando ídolos invisíveis. São as suas crenças, mas as suas crenças satisfazem os seus desejos. Precisamos entender, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Se tem, Jesus Cristo exige que façamos a vontade do Pai. Do versículo 11 ao versículo 13, nós temos aqui outro destaque, a graça de Deus é imensurável, até quando ele está repreendendo com ira. Olha só o que o texto diz. O texto vai descrever, deixa eu só retornar de novo aqui, para o nosso texto de hoje. Do versículo 13, Deus começa a sua repreensão. Do versículo 11, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Era sobre esse Deus, ou conhecendo esse Deus, que Jonas decidiu não ir para a Síria, para Nínive.
que é o que está muito claro no livro de Jonas. Senhor, eu te conheço. É como se ele dissesse assim: eu sei que o teu coração é mole. Eu sabia que ao pregar para esse povo mau, esse povo iria se arrepender e o Senhor iria perdoá-los. Assim mesmo acontece com esse indivíduo. A graça de Deus é imensurável até quando ele está repreendendo com ira. Aí o texto vai nos dizer que o rei da Assíria prendeu Manassés, colocou ganchos em seu nariz. Eu procurei até para saber como é que funcionava esse negócio, não consegui nenhuma imagem, nenhum registro naquelas pedras antigas para saber, mas a gente pode imaginar, a cena aqui é brutal. Os assírios tinham fama de serem brutais quando estavam dominando os seus inimigos. Eles empalavam as pessoas, eles colocavam também um grupo de pessoas empilhadas, uma em cima das outras, para morrerem sufocadas. Eles vazavam os olhos de seus inimigos, principalmente os da corte, ou das cortes que eles conquistavam. Naquela época, quando se falava sobre o exército assírio, se tinha medo daquilo que o exército fazia. Eles eram brutais. E aqui o texto vai dizer algo sobre eles. Colocou o gancho em seu nariz e o levou para a Babilônia. Naquela época, a Síria estava no domínio, a Babilônia, que fica na mesma região, inclusive até hoje, estava debaixo de sua autoridade. Talvez em 648 a.C., quando um rei chamado Assurbanipal venceu uma revolta de 4 anos liderada pelo seu irmão naquela cidade. Na verdade, os assírios, inclusive, caíram ou diminuíram o seu poder por causa de brigas internas que tiveram. Os historiadores vão dizer isso. Então, eu fiquei pensando sobre algo interessante. Afinal, o texto fala sobre os assírios e fala sobre a Babilônia. E eu fiquei pensando, por exemplo, na Babilônia. Babilônia na Bíblia representa confusão e oposição a Deus. Por que Babilônia? E aí eu fiquei pensando sobre isso, que Babilônia, que representa confusão e oposição para com ou diante da pessoa de Deus, ou contra a pessoa de Deus, foi para Manassés o lugar onde ele entendeu, onde ele aceitou a vontade divina para a sua vida, depois de ter desafiado a vontade de Deus. Deus levou esse cara para lá. Ele deixou o seu povo, o povo de Deus, em completa confusão, diante da liderança que ele exerceu pecaminosa sobre o povo. O profeta vai lá, ou os profetas foram lá e disseram: vai acontecer isso, e ele não se arrepende, e Deus manda ele para o lugar que simbolizava na Bíblia confusão, para que ele tivesse uma compreensão correta acerca de Deus. Foi na Babilônia onde ele se humilhou, foi na Babilônia onde ele compreendeu. Ele não se opôs mais a Deus, e em sua humilhação, ele reconheceu que o Senhor é o único Deus, de acordo com o versículo 11, e o versículo 12 e o versículo 13. Um pecador, eu diria, que diante dessas informações que o texto bíblico nos traz, um pecador humilhado, se torna um portal da graça de Deus. Ele é alcançado pela graça, e também, através dele, Deus alcança outras pessoas. Deus nos leva para o reino da confusão, às vezes para nos mostrar que só Ele tem as respostas que realmente nós necessitamos. Foi isso que aconteceu com esse indivíduo. Às vezes a gente fica pensando: o que eu vou fazer? Eu fico me perguntando: e aí? E nós buscamos informações de pessoas que nós julgamos que têm as respostas para nós. Mas é Deus que no final de tudo tem todas as respostas que nós precisamos, por meio dele mesmo, que é o que aconteceu nesse texto, que ele nos relata. Então, mais uma vez, a graça de Deus é imensurável, até quando ele está repreendendo com ira.
do versículo 14 ao versículo 20, a gente vai perceber e destacar que a graça de Deus é imensurável e nos dá uma nova chance. Olhem só o que o texto vai nos dizer. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que lá havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. O texto prossegue e diz: então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, aqui é algo negativo, sempre que a Bíblia fala sobre isso, colocando como negativo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, ao seu Deus. É negativo porque Deus tinha determinado que somente um local deveria ser o local de culto. Aí a Bíblia diz que os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração a seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram, em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel, e o texto prossegue. O interessante é que o texto bíblico já vai dizer, o autor vai dizer que Deus agora é o seu Deus. A oração que ele fez ao seu Deus. A esse Deus que tem uma graça imensurável, que dá uma nova chance. Deus, conforme o texto vai nos dizer, deu uma nova chance a Manassés de ser um rei que governasse para o seu povo e não para satisfazer os seus pecados. De acordo com o versículo 14, o homem profanador das coisas sagradas agora se tornou um santificador delas, de acordo com o versículo 15. O homem que desencaminhou o povo para a idolatria, agora é um evangelizador. Ele passa a propagar aquilo que ele deveria ter feito antes disso, em que ele teve a vida toda para fazer. Infelizmente foi assim para ele. A gente precisa olhar para essa história e perceber que nós estamos diante do mesmo Deus e diante também de um mesmo mundo que não mudou praticamente nada, que continua em rebelião contra Deus. E nós temos todo o potencial de sermos desse jeito, mas apesar disso, esse Deus que tem uma graça imensurável continua olhando para nós. Precisamos entender. Quando nós decidimos viver uma vida longe de Deus, e no final, ou no meio dela, decidimos nos voltar para Ele, entendemos, ou devemos entender, que precisamos desfazer algumas coisas que fizemos, com a nova chance que nos foi dada. E aqui nós temos um homem que, o sinal de que se arrependeu, é justamente fazer isso. Entender que aquilo que foi feito, aquilo que ele construiu em pecado, precisava ser refeito em santidade, com a nova visão, com a visão bíblica. São essas as conversões que a Bíblia coloca para nós, ou coloca diante de nós. A conversão de Zaqueu, no período de Jesus, que está disposto a devolver aquilo que roubou. Algumas conversões dos nossos dias, parece-me que a pessoa só muda de religião e continua praticando as mesmas coisas que antes. Aqui nós temos algo diferente. Quando a pessoa verdadeiramente se encontra com Deus, essa pessoa aproveita a nova chance que teve. Apesar de alguns pecados que nós praticamos deixarem feridas. Por exemplo, os filhos que ele matou. Eu fico imaginando o que ele pensou a partir de agora com a concepção correta. O profeta que foi cerrado ao meio.
O próprio exílio que Deus disse vai acontecer, não tem jeito e aconteceu. Ele morreu com todas essas coisas em suas costas. Mas, por outro lado, aproveitou as oportunidades que Deus lhe deu ainda em vida, de mostrar as mudanças que Deus operou em seu coração. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Não poderão ser desfeitas em nossas vidas. Alguns indivíduos às vezes pregam que ao nos convertermos a Cristo, todo o nosso passado vai ser mudado. Tem coisas que nunca mudarão, não poderão ser desfeitas, pois os nossos pecados têm o poder de causar consequências malignas e que nunca retornarão ao que eram antes. Mas existem coisas que Deus muda. Pela graça de Deus, Ele ameniza algumas coisas em nossas vidas, apesar do pecado ter deixado alguns estragos. E quando nós estivermos passando por alguns problemas que o pecado deixou lá, alguma ferida aberta, nós precisamos entender isso. Assim aconteceu com esse indivíduo. Algumas coisas foram desfeitas, mas outras não puderam. Em outras vidas que entregaram-se verdadeiramente a Cristo, perceberam já isso. Isso acontece. Ele apenas ameniza o nosso presente, muitas vezes porque Ele é gracioso. Mas no futuro, nós teremos tudo resolvido, se nós colocarmos as nossas vidas diante dEle como um verdadeiro ato de fé, como um verdadeiro encontro para o louvor da sua glória. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti a oportunidade que nós temos de estarmos neste momento em Tua presença, meditando na Tua palavra. Senhor nosso Deus, está diante de nós a exposição sobre a vida desse personagem tão controverso. Mas apesar disso, nós temos mais uma vez Tu te sobressaindo como aquele que é central na Tua palavra, como aquele que de fato fez o homem e conhece-o em toda a sua essência. Nós temos o Senhor, aquele que é misericordioso e gracioso, que da sua palavra emana toda a bondade que nós necessitamos. Isso está aqui diante de nós e continua por toda a eternidade, principalmente na pessoa do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é um exemplo, ou o exemplo maior de graça por parte do Senhor. Abençoe-nos, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço, amém.